paz do Senhor Jesus Cristo. É um prazer estar com os irmãos e irmãs esta quinta-feira. Hoje nós vamos finalizar, dar continuidade, finalizar o Salmo de número 37. Portanto, eu gostaria de convidar os amados irmãos e aqueles que nos assistem a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 37. Vamos ler do versículo 35 até o verso 40 do Salmo. Versículo 35 ao 40. Com reverência, então, a palavra do Senhor, façamos a leitura. Vi um ímpio prepotente a expandir-se, qual cedro do Líbano. Passei e eis que desaparecera. Procurei-o e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Vamos ao Senhor em oração. Deus eterno, Pai amado e querido, nos colocamos diante de Ti nesse momento, Senhor, suplicando o Teu auxílio para a compreensão da Tua palavra, suplicando, Senhor Deus, que o Senhor nos auxilie, console o nosso coração, Senhor Deus, fale, ó Senhor Deus, a nós, Tua voz é poderosa, Senhor, para nos despertar, Senhor, produzir arrependimento, nos consolar, Senhor Deus, nos conduzir aos Teus pés, onde nós encontramos descanso, Senhor, em Cristo, Teu Filho amado. Nós suplicamos que o Senhor ensine o nosso coração nesta noite, o Senhor fale as nossas mentes, ilumine as nossas mentes, mas ilumine também o nosso coração, Senhor. Nós te suplicamos de maneira que possamos viver diante de Ti em arrependimento e piedade, que nós suplicamos em Cristo, e já te agradecemos. Amém. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos tratando então sobre um salmo que está abordando a questão da prosperidade dos ímpios e como o justo deve se portar diante deste fato. É um fato, Asaf vai tratar sobre isso também. A Escritura, ela nos traz homens poderosos que sobem, se tornam dominadores sobre a terra. E Davi então tem um conselho geral aqui: não inveja este homem, né? Ele falou: olha, não atente para ele, não fique observando a vida dele, não te indignes por causa da perversidade desse homem, porque existe aí uma tentação. Quando nós começamos a nos indignar, olhar para a vida desse homem, começar a questionar o porquê ele prospera e nós não, a tentação do nosso coração vai ser invejar esse homem, né? Ou seja, desejar ser ou ter o que ele tem. E o próximo passo vai ser imitar a conduta que esse homem tem e a forma pela qual ele obtém as suas riquezas, o seu poder, o seu estado. E são atos maus. O que Davi está argumentando, então, é que não vale a pena, porque o Senhor está contra eles, né? Esses atos de perversidade, eles receberão juízo, eles receberão condenação. O Senhor é o Senhor de toda a terra, o Rei que reina soberanamente. E esses homens, então, eles são uma espécie de rebeldes, invasores. Eles se rebelaram contra o Senhor, tentam se apossar daquilo que pertence a ele, sem lhe render glória, sem lhe render adoração. E o Senhor tem um dia marcado para os desarraigar da terra e elevar o seu povo, né? Trazer o seu povo à exaltação, exaltar o seu povo, cuidar do seu povo para toda a eternidade. E enquanto isso, nós iremos passar por essa terra, sofreremos aflições, mas nós temos o amparo do Senhor. Então, mesmo em meio à aflição, não devemos invejar o ímpio. Davi veio argumentando isso até aqui. Falou sobre a piedade, sobre como lidar com finanças, sobre como lidar com a língua, o coração, né? E agora, Davi então está finalizando o salmo. Ele deixará então algumas lições centrais e revisará muito daquilo que ele já nos ensinou nos outros versículos. A primeira verdade, depois dessa introdução vamos entrar propriamente dito no texto, é que o ímpio, por mais poderoso que ele seja, vai passar.
Essa é a primeira verdade que Davi nos traz no versículo 35. Olha só. Vi o ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. Passei, e eis que desaparecera. Procurei, e já não foi encontrado. Davi, ele utiliza aqui a imagem de uma árvore muito forte e de uma árvore que se expande rápido, né? Então ele fala, olha, vi um homem prepotente a expandir-se como o cedro do Líbano. A menção, a figura de linguagem que Davi constrói aqui é mais ou menos uma árvore que está no seu habitat natural. E por causa disso, ela domina, né? Ela tem domínio sobre aquele ambiente, um ambiente que favorece ela. Então ela se destaca dentre as demais, ela se torna algo forte, conhecida, né? Se torna... se expande rápido, né? Se estabelece com muita força e muita propriedade. E Davi aqui aponta então para o ímpio, de maneira prepotente, de algo como alguém que se expande. Ele viu, ele cita aqui um ímpio específico, tem alguém na mente dele, né, provavelmente, que ele viu se expandir qual seja do Líbano, ou seja, um homem que se estabeleceu muito rápido com força, com poder, com grandeza e com arrogância. Né? E a imagem aqui é mais ou menos isso, meus irmãos. Esse mundo que nós estamos é um mundo perverso, um mundo caído, é um mundo que exalta a maldade, que valoriza a maldade. E, portanto, o ímpio, por ter a sua natureza não redimida e também ter prazer na maldade, ser hábil para praticar a maldade, é alguém que vai se estabelecer com muita facilidade nesse mundo. O mundo, o ambiente, o habitat favorece o seu estabelecimento, a sua expansão, o seu se estabelecer, né, sobre os homens, o seu domínio. Mas Davi diz que ele procurou por esse homem e esse homem já não era mais. E aqui Davi está apontando então para uma experiência dele, ele já é um homem velho, muito provavelmente para a brevidade da vida, né? Para a brevidade da vida, para a fragilidade da vida, para a alteração das circunstâncias. Davi está dizendo, olha, não interessa o quão poderoso, o quão notório, o quão arrogante, o quão rico o homem ele possa se estabelecer, ele possa ser. A vida dele é breve, a morte vai chegar. Né? A morte vai chegar. Se não for por velhice, vai ser muito antes, exatamente por causa dessas artimanhas, o meio que o ímpio vive é favorável para que ele pereça ainda por outros meios que não a velhice. Davi está dizendo então que a conta vai chegar, um dia vai chegar aonde esse homem terá que prestar conta diante do Senhor. E não adianta quão rico ele seja, quão poderoso ele seja, quão arrogante, quão dominador ele tenha sido, o seu corpo ele vai envelhecer, se nós estivermos pensando aqui sobre a velhice, e vai chegar ao fim o poder dele. Vai chegar ao fim o poder dele, mas a situação da alma dele não. A situação da alma dele não. Quando a morte chega, chega também para nós a sentença de eternidade. Portanto, se o ímpio morre na sua impiedade, ele vai experimentar não só da morte física, mas da separação, da condenação e da morte eterna, separado de Deus. Portanto, o que Davi está dizendo é o que adiantou esse ímpio ele viver contra Deus, o que adiantou esse ímpio acumular tanta riqueza, tanto poder, o que adiantou esse ímpio acumular tanto status, porque quando a morte chegou, nada disso poderá socorrê-lo. Ele vai passar, ele tem um fim. Davi, portanto, aponta para algo que vai acontecer já na terra, mas também isso aqui tem um caráter eterno. Lembrando que se segue, né? Vai se seguir um juízo sobre a alma desse homem. Portanto, devemos pensar sobre isso. Qual é a nossa situação diante de Deus? Devemos viver à luz da eternidade. Se nós perecermos agora ou no próximo minuto, como nós estaremos diante do Senhor? Nossas riquezas não irão nos ajudar. Nosso poder, nosso status, nosso domínio é algo pequeno, de baixo valor, como Davi já argumentou. O que nós temos que fazer é juntar tesouro nos céus e, acima de tudo, buscar paz com Deus, com esse rei que marcou um dia para poder trazer juízo sobre a terra. A segunda verdade, então, que Davi está dizendo não olha para o ímpio. Novamente ele está dizendo isso. Por quê?
ele vai passar, existe um fim para isso. Olha para quem então, Davi? Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá prosperidade. Versículo 37, Davi então aqui fala que o justo, ele sim terá posteridade, ele sim será guardado, protegido, ele sim possui uma herança genuína e verdadeira. A palavra que é íntegro e reto, né, duas palavras que apontam para um homem que tem um coração regenerado, mais propriamente dito, um homem que serve a Deus. Quando Davi ele fala sobre integridade, justiça, retidão, ele está falando para o homem que serve ao Senhor. Tá? Não havia um outro conceito, tá? de piedade. Davi entendia muito bem que a verdadeira piedade, a integridade, a retidão, a verdadeira, ela só pode ser construída aos pés do Senhor e um vínculo com Ele. Tá? Ou seja, vivendo para agradar a Deus. E ser íntegro e ser reto é um homem que vive para agradar a Deus. E Davi fala, olha para esse homem, porque o propósito dele, ou a finalidade dele é a paz, primeiramente com o Senhor. Né? A palavra integridade aponta para um homem que ele é uniforme naquilo que ele sente, naquilo que ele pensa, naquilo que ele faz. Davi está dizendo, portanto, que é um homem íntegro. É um homem que, amando ao Senhor, tem os seus pensamentos conduzidos pelo Senhor, e ele age ou vive de acordo com aquilo que o Senhor ele demanda. E ele fala que esse justo, sim, esse justo ele vai permanecer, ele terá posteridade, né? Ele estará estabelecido na terra. Aquilo que o ímpio busca por meio da força, por meio da violência e da maldade, ao justo é concedido por meio da humilhação, da submissão e do serviço ao Senhor. E aqui ele fala sobre observa, no sentido de atenta, olha atentamente, estuda a forma como esse homem vive para que você viva sobre ele. E isso é uma disciplina que faz parte da vida do crente. Né? Quando nós estamos olhando, por exemplo, o Novo Testamento, Paulo ele diz aos Coríntios, né, 1 Coríntios 11, né, versículo 1, vamos abrir lá, 1 Coríntios 11, 1, Paulo fala sobre algo que é tal a vida do cristão, e é uma prática do homem justo. Ele diz, sede meus imitadores como também eu sou de Cristo. O que Paulo está dizendo é, olha, o foco do crente é imitar a Cristo. Tá? Quando nós dizemos que nós somos discípulos do Senhor, essa palavra discípulo aponta exatamente para esse ato de imitar o Senhor, de desejar viver como Ele vive, de segui-lo, né? de apontar para Ele com a nossa vida. E Paulo está dizendo, olha, sede meus imitadores como também eu sou de Cristo. Na vida cristã, portanto, nosso foco é imitar a Cristo. E alguns irmãos mais velhos, alguns irmãos piedosos, nós vamos, né, dentro do povo de Deus, ensinando uns aos outros a como imitar o Senhor, como batalhar contra o pecado e viver à luz da Escritura, imitando o Senhor Jesus Cristo. Paulo diz aqui, portanto, olha, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, ou seja, aprendam a imitação de Cristo comigo. E Davi está dizendo, portanto, vamos retornar ao Salmo, que o homem íntegro, o homem justo, o homem reto, ele deve ser o nosso modelo de vida. Porque ele vai permanecer. O homem que vive de acordo com a vontade do Senhor, a lei do Senhor, é um homem então que vai ser estabelecido sobre a terra. E a pergunta que nós temos aqui é, qual tem sido o modelo da nossa vida? A quem nós temos buscado imitar? Qual é o modelo de vida que nós estamos tentando imitar? Será que nós temos imitado o Senhor Jesus Cristo e atentado então para a vida do justo, para a vida do irmão que está tentando imitar o Senhor? Será que nós temos observado e desejado padrões de piedade? Davi está fazendo um teste aqui no nosso coração. Né? Quem nós temos observado? Davi diz, não observa o ímpio, observa o justo. Como é que a gente pode provar isso? Pelos desejos do nosso coração. Qual é o padrão de vida que eu estou focando, que está chamando a minha atenção, que está convocando o meu coração para imitar? Será que as minhas conversas, os meus objetivos, os desejos do meu coração apontam para um estilo de vida piedoso, apontam para Cristo, para a forma como Cristo viveu, os meus objetivos,
os meus desejos, as minhas metas estão associados a cumprir a vontade de Deus como o homem íntegro faz? Ou será que estão apontadas para a vida do ímpio, para aquele que vive para si mesmo, vive para construir poder, riquezas, e não quer saber de Deus, ele não tem paz com Deus? Como é que nós temos vivido, meus amados? Né? Exatamente aqui, o verdadeiro cristão, ele tem como marca da sua vida, de uma verdadeira fé, a imitação do Senhor Jesus e dos crentes que estão ao seu redor, imitando o Senhor Jesus e o ajudando nisso. Então, mesmo em meio a falhas, a pecados, a imperfeição, o crente é alguém que constantemente está se esforçando do poder do Espírito para ser como o Senhor. Ele não vê virtude ou vantagem na vida do ímpio, porque ser como um ímpio é experimentar da oposição e do juízo de Deus, é desagradar o Senhor. E o íntegro está focado em agradar o Senhor. Portanto, nós devemos perguntar o que tem ocupado o nosso coração. Nós temos utilizado a nossa força para produzir o quê? Quem são os nossos padrões, os nossos modelos? Será que é o Senhor Jesus Cristo, aqueles que buscam imitá-lo? Devemos questionar o nosso coração sobre isso, amados irmãos. Vamos então à terceira lição. Davi, ele está argumentando então que, olha, o prepotente, o ímpio, ele vai passar, mas o justo, ele vai ser estabelecido, portanto, vive como um homem íntegro. Mas Davi, ele finaliza dizendo que a diferença entre o ímpio e o justo é o Senhor. É que o Senhor, ele está em um relacionamento, em um pacto, ele está a favor do seu povo e ele é contra o ímpio. É por isso que o ímpio não vai prevalecer e é por isso que o justo será sustentado. Porque se nós fôssemos pensar na perspectiva humana, se nós fôssemos olhar para o ambiente, como Davi começa olhando, nós não veríamos esperança. Se nós fôssemos olhar para esse mundo, para o sistema dele perverso, para a forma como ele valoriza a maldade, não haveria esperança. A tendência é que o ímpio ele se estabelecesse para sempre, porque ele está no ambiente natural de maldade dele. Mas Davi mostra que o mal não vai prevalecer e que apesar das aflições nessa terra, o justo sim será preservado, porque Deus, ele reina. Nós, portanto, precisamos olhar as coisas pela perspectiva divina, não pela perspectiva humana. E você pode perguntar, mas como, pastor? Isso é impossível. Eu sou homem. Eu não tenho como olhar as coisas pela perspectiva divina. Eu sou um homem. Eu não tenho em mim uma perspectiva divina. Você está certo, meu amado. Você está certo. Então, nós somos seres humanos, limitados e caídos. E nós não temos a mente, né? Nós não temos a perspectiva divina. Nós em nós mesmos não temos. Mas a boa notícia é que a perspectiva divina ela tem sido revelada a nós. Ela se encontra na palavra de Deus. A palavra de Deus é exatamente isso. O Senhor compartilhando conosco a sua mente, os seus pensamentos, a sua promessa, os seus decretos, ou seja, aquilo que já está estabelecido. Jesus diz que o Senhor tem nos chamado de amigos, porque Ele tem nos dado a conhecer dos seus planos e daquilo que Ele vai fazer. Portanto, nós justos temos sim como olhar as coisas de uma perspectiva divina. E é isso que salva o nosso coração do desespero, é isso que salva o nosso coração da falta de sustento, do pânico, do medo. É quando nós olhamos e nós vemos que nós temos um Deus que reina e que garante para nós que o mal não triunfará. Porque Ele reina e governa, porque Ele é soberano, porque Ele é todo-poderoso, ninguém pode se opor à sua vontade, ao seu governo. Porque Ele é santo, justo e bom, Ele vai punir o mal e Ele se compadece daqueles que Ele redime e que se colocam diante dEle em arrependimento. O mal não prevalecerá porque Ele, o Senhor, governa e reina, mas os que confiam nele serão mantidos para sempre. É isso que diz o versículo 38 a 40. Vamos ler. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada, mas vem do Senhor a salvação dos justos.
Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio, nele descansam. Ele é a nossa fortaleza. Portanto, o Senhor tem nos dado a conhecer do que é que ele tem determinado para esse mundo. Há um dia marcado no qual o Senhor então virá para prestar contas com todos os homens. E aqueles súditos que se arrependeram da sua maldade, que romperam com a rebelião, porque todos nós estávamos juntos nessa rebelião contra o rei. Aqueles que romperam com essa rebelião, se arrependeram e por causa disso têm sofrido, têm padecido, têm caminhado nesse mundo mal, mas ao mesmo tempo têm a garantia de que serão sustentados, que o Senhor está em favor deles. Eles sabem, eles têm a certeza de que o rei governa, de que o rei os sustenta mesmo no dia de hoje e que, acima de tudo, o rei já decretou o dia que ele virá para trazer prestação de conta sobre os homens, juízo sobre os homens. E ele então irá exaltar, o Senhor então irá cuidar, irá limpar, irá libertar, irá glorificar o seu povo para a glória e honra do seu santo nome, os apresentando como súditos fiéis que ele gerou pelo sacrifício do seu filho. Mas aqueles que são ímpios, que se opõem ao rei, aqueles que mantêm a rebeldia e o desafio, esses serão então destruídos e a sua descendência exterminada. Eles não prosperarão, eles não terão mais posteridade sobre a terra. Né? Nós temos algumas aplicações então para fazer aqui nessa última verdade. Como é que você tem vivido diante do rei e do juiz de toda a terra? Você é um súdito fiel, aguardando a manifestação da glória e do poder desse rei que certamente virá? Ou você é um invasor, um inimigo do rei? Alguém que tem que ser apossado de maneira ilegítima daquilo que pertence a ele? Quando ele decidir trazer juízo sobre a terra, quando ele vier trazer esse juízo, você será expulso e condenado? Ou você será alguém que estará alegre e feliz porque o rei finalmente veio trazer juízo e purificar a terra, estabelecer justiça, paz e bondade? A lição que Davi quer nos mostrar aqui é que, apesar de toda a aparência de prosperidade que a vida do ímpio pode aparentar, ele é alguém miserável, condenado, rebelde, ele é um usurpador, porque nada do que ele possui pertence a ele. Ele se rebelou, ele está desafiando o rei, ele tem roubado ao rei, ele não rende graças ao rei, ele quer glória, ele quer se apossar das coisas que pertencem ao rei, ele quer desafiar o governo do rei, mas o rei já decretou que ele vem e que ele vai desarraigar esse perverso que se rebelou contra ele. Mas a vida do justo pode parecer aflita, pode parecer que ele vai passar, e ele vai passar por aflições, vai passar por dificuldades, mas aqui mesmo na terra ele já tem o consolo do rei, a libertação do pecado, o amparo do rei, o favor do rei, de maneira que esse rei que governa soberanamente prometeu que todas as coisas irão cooperar para o bem do justo. E acima de tudo, esse rei já decretou um dia para ele glorificar o seu povo, exaltar o seu povo e viver eternamente nesse regozijo, nessa alegria, né, com o seu povo para todo o sempre. Por meio do arrependimento e da fidelidade, nós podemos então romper com essa rebelião e ter acesso ao rei. O rei enviou o seu próprio filho para padecer na cruz do Calvário, a fim de que aqueles que estavam em rebelião pudessem encontrar paz, pudessem agora experimentar de pureza, bondade, integridade. E todos aqueles, então, que vão até o Senhor Jesus Cristo, todos aqueles que buscam beijar o príncipe eterno de Deus, aquele é quem o Senhor constituiu dominador sobre todas as coisas. Ele mesmo que virá trazer juízo nos dias finais, aquele que o buscar e receber o seu sacrifício de amor, com certeza viverá nessa terra, mesmo em meio às aflições, com o coração redimido, sustentado por ele, com a esperança de que
Ele virá com a certeza de que ele virá buscar o seu povo e nos estabelecerá para todo sempre com ele. Mas aqueles que rejeitarem o sacrifício, a oferta de reconciliação e de paz do rei, feito no sangue do seu próprio filho, esses então experimentarão da sua ira, da sua justiça, da sua justa condenação. Portanto, se você tem vivido em rebeldia e contra Deus, busque a Ele, se arrependa dos seus pecados, busque o Senhor. É interessante que esse é um tema recorrente nos Salmos de Davi. E lá no Salmo 2, eu gostaria de finalizar então fazendo a leitura desse salmo. Ele complementa perfeitamente as lições com as quais Davi encerra o Salmo 37. Olha o que ele diz no Salmo 32, no Salmo 2. Vamos ao Salmo 2. Assim diz a palavra do Senhor: porque se enfurecem os gentios, os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudente, deixai-vos advertir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira, e abençoados são todos os que nele se refugiam. Portanto, se refugie no Senhor. Beije o Filho de Deus. Vá em arrependimento até o Senhor Jesus Cristo, se você tem vivido sem Ele, e beije o Filho para que você possa se alegrar na vinda dele. Se você é um crente sincero e tem vivido à luz dessa esperança, persevere. Não permita que a forma como os ímpios vivem e as aparentes prosperidades dele venham confundir o seu coração, embaraçar a sua mente e lhe conduzir a tentar experimentar do estilo de vida deles. Isso não vale a pena, meus irmãos. Tudo que eles constroem tem um baixo valor e não os sustentarão no dia da prestação de contas. Persevere, crente, persevere firme. O nosso rei está voltando. Vamos ao nosso Senhor em oração. Senhor Deus, Pai amado e querido, Deus eterno e santo, nós te agradecemos, Senhor Deus, por nos dar a conhecer dos teus planos, Pai, dos teus decretos, daquilo que tu tens estabelecido, Senhor Deus, para executar sobre a terra. Sustenta o coração dos teus filhos, nós pedimos, Senhor. Guarda-nos do mal, Senhor, nós suplicamos. Livra-nos da tentação e da inveja de querer imitar os ímpios. Perdoa os nossos pecados, Senhor Deus, e mantenha o nosso coração fiel a Ti. Nós rogamos, Senhor, quanto aqueles que ainda não estão em Ti, estão ouvindo essa mensagem, Senhor. Transforma-os, liberta-os, Senhor Deus. Abre os olhos e os corações para que eles Te busquem, Pai, e Te encontrando. Venham a fazer parte do Teu povo, Senhor Deus, e sejam inseridos numa esperança eterna em Ti, Senhor Deus, que em breve se manifestará com a vinda do Senhor Rei Jesus, para, Senhor Deus, glorificar o Teu povo e lidar com todo o mal, para trazer juízo e justiça sobre todo o mal, estabelecendo o Teu povo em um novo céu, uma nova terra, para toda a eternidade, nas delícias da Tua presença, Senhor, que nós pedimos em Cristo e desde já te agradecemos. Amém e amém.